Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Que saudade! Saudade de bater um papinho com vocês. E aí, como é que vocês estão? Fim de semana para descansar, aproveitar um pouquinho, né? Tem que ser assim, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente para a gente conversar. É um tema bem conflitante, é um tema bem assim extenso e um pouquinho até meio que polêmico, esse tema que eu escolhi para a gente conversar, porque é algo que eu tenho muita, que é algo, sabe, que está dentro do meu coração e que eu gostaria muito, sabe, que eu tivesse como realizar. Mas eu queria, assim, queria compartilhar com vocês, porque eu queria que vocês me dessem um retorno também. É o seguinte, vamos lá direto ao assunto. Eu, como vocês sabem, né, eu não consegui engravidar já tem um tempo que né, eu e meu esposo, a gente tá tentando, e eu não consegui engravidar até hoje. Já tem uns 6 anos que eu tô tentando, e né, é algo que eu nunca comentei aqui com vocês, porque, né, eu até então achava que eu não era necessário comentar essas coisas, mas, ah, é tão normal isso acontecer que eu não vejo problema, hoje eu não vejo problema em falar isso com vocês. Pelo contrário, é até bom a gente falar sobre isso, porque depois eu quero ver o retorno de vocês, né? Quem estiver, desde já eu peço para que se inscrevam no meu canal, compartilhem, deem o seu joinha, né, para a gente poder estar interagindo, voltando aí as nossas conversas, né? Até eu sei que eu tô meio afastada das maquiagens, né? Por enquanto só fiz o cabelo, né? Como vocês perceberam, mas vou fazer um vídeo com maquiagens. Com certeza vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Ainda mais agora com o meu cabelo novo, né? A gente quer dar aquela animada. Precisa fazer uma make bem, dá para fazer uma make bem interessante. Mas voltando, eu não consigo engravidar porque não é né? Eu e meu esposo a gente descobriu que ele tem um probleminha. É um problema que não é um problema também, é algo que com tratamento se resolve. Ele até deu início nesse tratamento, mas infelizmente não, né? Ele começou e não, a gente foi justo quando a gente estava, ele começou o tratamento, que a gente tinha decidido, vamos engravidar, vamos. Então vamos tentar começar o tratamento, vamos lá. Ele fez todos os procedimentos que o médico pediu, de exames, todos os exames necessários, porque eu, no meu ginecologista, descobri que o problema não seria eu, porque eu sempre achava que o problema seria comigo, né? E eu descobri que não, que o problema era com meu esposo. Então é até bom a gente falar isso, porque eu quero dividir essa experiência com vocês também, porque isso aconteceu comigo. E antes de eu descobrir que o problema era com ele, eu me cobrava muito, porque eu tive endometriose, eu cheguei a fazer a cirurgia, porém o médico falou para mim, você, porque eu só falava com ele, doutor, toda mulher que tem endometriose, ela, ela não consegue engravidar, né? Passa por né, muito difícil,
né? As chances são mínimas. Aí eu fiquei, na época, muito arrasada, porque meu sonho, né, sempre foi de ser mãe, e eu não, né, aquilo eu botei na cabeça na época, e aquilo me martirizava muito, ficava ali. Mas ele sempre falou comigo: Jovelane, você não tem problema. As coisas estavam. A endometriose né, eu tinha um pouquinho no útero, né, na entradinha ali do útero, e no ovário esquerdo eu tive um pouquinho maior, uma quantidade maior. Eu não vou explicar para vocês o que é endometriose, mas quem quiser dar um Google, dê um Google e procure saber por quê. Porque talvez você, né, que está aí me ouvindo, me vendo, tem esse problema e não sabe ainda. Porque o que tudo causa da endometriose? A endometriose, ela nada mais é do que um problema que ela segura o fluxo sanguíneo, ela cria como se fosse né, o útero, ele tem que, no período menstrual, ele sofre a descamação, né? Ele descama, que são o quê? É o sangue que vai saindo. O sangue que vai saindo, para limpar o útero, os ovários, as trompas e assim por diante. A endometriose, não. Ela pega uma porcentagem desse sangue e ela cria uma camada. Ela segura esse sangue. Então, tem mulher que não menstrua, tem mulher que perde o útero, tem que tirar o útero, se não descobrir. No meu caso, eu descobri no início e foi pouquíssimo, né? O estágio, no caso, né, do problema estava no início, então foi muito fácil de resolver. Fiz uma cirurgia que chama-se videolaparoscopia, que é aquela que é feita pelo umbigo, não houve corte, nada de tipo cesárea, aquelas coisas. Não, na época foi simples, foi dolorido, porque eles mexeram muito dentro de mim, porque além né, do meu útero, eles olharam as trompas e olharam, né, todo o meu intestino, porque esse sangue ele pode desviar de caminho e ir para o intestino. Tem mulheres que evacuam sangue, sai pelo nariz. Olha para vocês verem. A endometriose é algo que é uma. Bom, né? O que o médico, o ginecologista na época falou para mim. Ela existe há muitos anos. Muitas mulheres têm. Muitas mulheres, antigamente, eram aquelas que não conseguiam engravidar, que o marido ficava frustrado quando casava, né? Que antigamente era aquela questão, tinha que casar e logo ter filho. E muitas mulheres não conseguiam. Só que era por quê? Porque tinha endometriose, mas não sabia. E como você sabe que você tem endometriose, Jovelane? Eu fui descobrir que eu tinha endometriose porque eu me formei com 12 para 13 anos. E aí, quando eu me formei, eu fiquei aquele período que a mulher se forma, quando se forma, fica por um tempo, né? A gente fica aí por uns dias sangrando, né? Tudo começa aquele sanguinho e fica, até controlar. Automaticamente o seu organismo regula todo o processo. Então, beleza, isso aconteceu comigo. Eu menstruei o primeiro mês, foi assim, um desconforto, como se fosse uma dor de barriga. Eu até. Gente, é até engraçado. É muito engraçado que eu vou falar para vocês, mas na época, quando eu descobri que eu tinha me formado, como se diz, né? Que eu menstruei a primeira vez,
A minha mãe que descobriu. E ela veio comentar comigo porque ela viu a minha calcinha suja no banheiro e eu achei que porque tinha me dado uma dor de barriga. Gente, vocês vão rir junto comigo depois dessa, eu juro. Juro que vocês vão rir junto comigo. Mas foi muito engraçado, tá? A inocência da pessoa, né, gente? A inocência da pessoa. Eu sempre tive um diálogo muito grande com a minha mãe, eu sempre conversei muito com a minha mãe, mas sobre essas coisas, assim, eu via que ela, né, já sabia o que era menstruação, sabia porque ela passou por... A minha mãe sofria muito com menstruação, minha mãe teve alguns problemas nos ovários, quer dizer, nas trompas, na época. Então, eu vi tudo, participei tudo. Então, assim, eu estava por dentro do assunto. Mas eu não estava preparada. Imaginava que um dia ia acontecer, mas como seria, nem tchum, nem tchum. Aí, o que aconteceu? No fatídico dia, eu vinha com as dores nas costas, umas dorzinhas nas costas. Mas como eu tenho problema de coluna, criança, pula, brinca, pula, né? Porque eu tinha 12 para 13 anos. Naquela época, para mim, eu era muito, muito jovem, né? Muito criança. Morava no interior, não tinha aquele conhecimento de muitas coisas, como eu disse, apesar de ter um diálogo legal com a minha mãe. Mas, né, fomos e acabou que, né, aconteceu. Eu senti nesse dia uma cólica, como se fosse uma dor de barriga, não cólica, uma dor de barriga. Aí, beleza, fui, fiquei o dia todo lá, porque no primeiro dia, quando você se forma, não vem uma menstruação normal, né? Não sei como vai acontecer com vocês, é alguma coisa diferente. À noite eu fui tomar banho, minha calcinha estava suja. Aí eu falei assim, gente, minha calcinha estava suja. Mas não tinha cheiro de sangue, porque não vem um sangue, né? Vem um negócio, um fluxo, uma coisa diferenciada. A pessoa aqui, inocente, achou que eu tava com dor de barriga. Talvez escapuliu. Tava com dor de barriga. Isso pode ter sido efeito da dor de barriga. Ai, gente, tem que rir, né? Rir pra não chorar. Aí, fui tomar banho. A gente já tinha o costume de tirar a roupa, botar no balde, a roupa suja. E eu fui tomar banho primeiro, depois a minha mãe foi tomar banho, e minha mãe tomando banho, viu minha calcinha e tal. Aí ela olhou e falou... Aí passou-se algumas horinhas, ela toda sem graça, aquela coisa toda. Ela chegou para mim e perguntou, minha filha, você tá se sentindo bem? Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, eu tô com um pouco de dor de barriga. Ela falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, acho que eu tô com dor de barriga, mãe. Acho que eu tô com diarreia. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, não, é porque eu tô sentindo. Aí eu vi que ela veio com a calcinha na mão. Ela veio com a calcinha na mão. Quando ela veio com a calcinha na mão, ela virou pra mim e falou assim. Aí eu olhei. Falei assim, mãe, a senhora pegou minha calcinha suja do negócio. Ela falou assim, minha filha, deixa eu falar uma coisa com você. Conversa muito séria que eu vou falar com você agora. Isso não é dor de barriga. Você tá achando que você fez alguma coisa, escapuliu, alguma coisa aí, né? Falei, mãe, porque eu tô sentindo o dia inteiro essa dor de barriga. Eu vou no banheiro e pra mim era uma dor de barriga. Falou assim, você não é dor de barriga. Isso não é dor de barriga. Você virou mocinha. Sabe aquela mãe quando quer falar assim com toda a delicadeza pra filha? E dá uma péssima notícia? É uma péssima notícia. Porque acabou. Dali pra frente, a vida
Minha vida virou de ponta cabeça, vocês não têm noção. Mas beleza. Eu olhei pra ela e falei, o quê, mãe? Então agora eu vou ter esse negócio que a senhora tem todo mês? Usar esses negócios que a senhora usa todo mês? É, minha filha, agora você virou mocinha. Agora nós vamos ter que... Eu vou te ensinar como usar o absorvente e aquela coisa toda. E de agora pra frente acabou, todo mês. Eu falei, ai, que legal. Mas aquilo pra mim não foi um bicho de sete cabeças porque foi no início, então foi diferente. Mas não me incomodou, porque eu só, pra mim, foi algo assim, né? Eu só senti uma dorzinha de barriga e tal. Passou-se um mês, passou-se dois. No terceiro mês, a minha menstruação não veio mais. Ela já tinha regulado. Veio os primeiros dias, parou. Aí no terceiro mês, no segundo mês veio normal. E quando foi pro quarto mês, minha menstruação não veio. Não veio. Aí eu muito assim, falei com a minha mãe, falei assim, mãe, tá acontecendo alguma coisa de errado comigo. Ela falou, por quê? Eu falei assim, eu não menstruei esse mês. Aí ela falou assim, eu percebi. Porque era ela sempre que comprava absorvente pra mim, né? Aí ela falou assim, eu percebi mesmo que você não menstruou. Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, tô sentindo nada, não. Aí ela falou assim, é porque deve ser porque você formou agora, recente. Pode ser que, né, isso seja normal, vai acontecer, mas depois volta a regular tudo normal, certinho. Beleza. Quarto mês não veio, porém no quinto mês veio. Aí, amigas e amigos, porque eu tenho amigos que me seguem, vocês não sabem o que é isso, e glorifiquem a Deus, porque ser mulher é uma dádiva, é uma bênção. Mas ser mulher também tem horas que eu vou falar pra vocês. A gente sofre demais, gente, como pode? Misericórdia, a gente aguenta muita coisa, tá? Nunca duvide da força de uma mulher. Nunca duvide da força de uma mulher. Aí, beleza. Quando foi no quinto mês que eu menstruei, o negócio começou a piorar. Aí o tempo fechou. Geral. Eu comecei a ter crise de cólica. Deu vomitar. Era muita dor. Vinha aquele muito, 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 muito. Muita cólica, muita dor, muita cólica, muita dor, muita cólica, muita dor. De eu rolar na cama, de eu ficar desesperada. Eu trancar a boca, assim, dos meus lábios ficar roxo. De eu rolar na lado da cama, rolava pro outro lado da cama. Eu falava pra minha mãe assim, eu vou morrer, eu tô aguentando de dor, tô aguentando de dor. Aí daí pra frente continuou, minha menstruação voltou normal, todo mês, porém, dali pra frente, eu já sofri antecipado. Porque quando eu sabia que eu ia menstruar, que eu sabia que ia chegar a data que eu ia menstruar, eu já começava a sofrer antecipado. Porque dali em diante, acabou. Foi só dor e sofrimento. Eram 7 dias e 7 dias de dor. Antes da minha menstruação vir e depois. Muita dor, muita dor, muita dor. Passou. Isso de 13 para 14 anos e dali em diante foi. Lá pelos meus 23 anos, eu trabalhando numa escola, uma colega minha virou para mim e falou assim, eu cheguei na escola com olheiras, toda roxa, a pressão abaixava, e eu sentei assim no banco, no banco que tinha no pátio. Eu não deitei, eu me joguei. E eu olhei pra ela e falei assim, misericórdia. Ela falou assim, nossa, Giovana, você tá pálida, você tá passando mal. Eu falei, nossa, eu não tô aguentando mais.
todo mês é esse sacrifício, 7 dias de tortura, quando não costuma ainda depois. Ela falou, sério, Jovelane? Eu falei, sério. Ela falou, procura um médico, porque isso não é normal. Aí eu procurei um abençoado de um médico, né? Que, assim, ele tinha como... ele era visto como um profissional mesmo, mas era clínico geral, não era ginecologista, né? Eu teria que ter ido no ginecologista diretamente. Mas não, eu fui nesse clínico geral primeiro. Aí ele me explicou, falou assim, a gente, eu fico indignada até hoje. Eu fico indignada até hoje, quando eu lembro dessa história. Tô olhando ali porque a porta tá fazendo um barulho. E, ó, talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é porque eu queria compartilhar isso com vocês já tem bastante tempo. Eu queria falar com vocês sobre esse assunto e usar isso como alerta e pedir para vocês, pra gente, né, interagir sobre esse assunto. E saber, quem sabe, né? Como eu disse, talvez você tenha esse problema e não sabe. Aí eu fui, na época eu trabalhava no comércio. Imagina, eu ficar de 8 da manhã até, às vezes, 8, 9 horas da noite, em pé, o dia inteiro, o dia todo, e com dor. Com dor. E assim, meu fluxo era muito, 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 muito. Então, assim, eu vivia, nossa, eu vivia no sofrimento que, não, misericórdia. Aí eu fui nesse médico, nesse clínico geral, e expliquei para ele a minha situação. Falei com ele que eu estava sentindo muita dor, que todo mês, outra coisa, minha barriga inchava, que parecia que ia explodir. E acontecia isso, de eu vomitar, de tanta dor. Aí o médico virou para mim e falou assim, esse abençoado, preocupa não, ô minha filha, você nasceu mulher. Isso é normal uma mulher sentir cólica. Você vai sentir isso aí, infelizmente. Faz o seguinte, usa esse remédio tal, e como você trabalha, fica em pé, porque eu questionei, eu falei com ele, falei, olha, doutor, eu fico em pé o dia inteiro, eu trabalho no comércio, eu fico em pé o dia inteiro, tem dias que dá vontade de me jogar no chão, fazer igual criança, menino pirracento, me jogar no chão e sair rolando, de um lado pro outro, assim. Mas eu tinha que trabalhar. Aí ele falou comigo assim, faz o seguinte, você vai tomar essa medicação, você vai comprar uma meia Kendall, que é aquelas tipo meia de compressão, para quem tem problema de veia, de varizes, de circulação, né, para circulação. E você vai resolver seu problema. Isso aí é bater, vai ser tiro e quieto. Faz isso que eu tô te falando que você vai ver. Aí eu fui e falei assim, gente, estranho. Mas tudo bem. Cheguei no meu, se voltei a trabalhar, consultei, voltei a trabalhar. Aí, minto, nessa época eu trabalhava na escola. Eu consultei de manhã e à tarde eu fui trabalhar. Aí eu comentei com a minha colega de serviço, que era uma outra professora, um anjo na minha vida, que virou para mim e falou assim. Aí eu comentei com ela, né, que eu já tinha ido no médico, no clínico geral, e ele tinha falado né, que era normal, que a partir do dia que eu me formei, que toda mulher é normal sentir cólica, que ele me receitou passou um remedinho e uma meia de compressão para circulação. Ela virou para mim e falou assim, Jovelane, ele falou isso para você? Eu falei, falou. Aí ela veio me contar. Ela falou assim, Jovelane, não é normal mulher sentir cólica. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu tive 2 filhas. Ela tem 2 filhas. E
as filhas dela, depois de não sei quantos anos, elas já estavam bem grandinhas. Ela sentiu, diz ela que ela não era de sentir cólica, mas ela trabalhando, dando aula, ela sentiu uma dor no pé da barriga. Ela estava trabalhando na escola e diz ela que aquilo rodou, ela ficou em desespero, porque foi uma dor daquela sabe, de deixar você desorientada. Aí ela chegou na escola e falou, eu tenho que ir pro hospital porque eu tô sentindo muita dor e tal. Aí ela foi ao médico e fez uma ultrassom. Quando ela fez o ultrassom, o médico virou para ela e falou assim, olha, você tá com seu útero, ele tá para explodir. Ele tá tão cheio de sangue, que se você não correr, ele pode acontecer dele dar uma, né? Vou usar esse vocabulário, ele meio que explodir, ele, né? Romper, essa é a realidade, a palavra correta. E se ele romper, você vai ter uma hemorragia interna. E se isso acontecer, minha filha, você não vai suportar. É questão de horas, você vai morrer. Porque o sangue vai espalhar por todo o seu, né, por dentro, o intestino, vai pegar toda a parte interior do seu corpo e você vai chegar um momento que você vai morrer. Aí ela comentou isso comigo. Aí eu falei assim, mas e o que era isso? Ela falou, Jovelane, é um problema chamado endometriose. Aí eu fui e falei assim, gente, endometriose. Ela falou, é uma endometriose. Eu falei assim, mas eu não sinto cólica, tia. Você falou que você sente cólica, mas que não, você não sentia, mas eu sinto. Ela virou para mim e falou assim, mas não tem nada a ver. Cada mulher reage diferente. Falei, caraca. Fui no médico, o médico me receitou esse remédio e meia de compressão, para circulação. Meu problema não é a circulação. Meu problema era as dores, né? Que eu sentia muito, muito forte e que estava me que era um sacrifício. Nossa, me derrotava. Eu sofria, chorava, desesperava. Aí eu fui, falei, quer saber? Ela me indicou um ginecologista muito bom, na cidade próxima aqui, de onde eu moro. E ela falou, Jovelane, ele descobriu, na época, que quando eu fiz a ultrassom, me encaminharam para Valadares, que Governador Valadares é a cidade mais próxima daqui, fica quase 2 horas daqui, mas tem mais especialistas. E de lá, ele falou a mesma coisa comigo, e como ela era professora do estado também, ela tinha o plano de saúde do estado, ela foi direto pro hospital que atendia pelo plano de saúde dela, né, referente ao estado. E lá ela teve que fazer a retirada do útero. Quando o médico chegou e falou para ela, falou assim, olha, minha filha, o seu útero tá tão cheio de sangue que se você se você demorasse, ele iria romper e ia acontecer o pior. Ela falou, doutor, mas como que isso aconteceu? Como que as coisas chegaram a esse ponto? Eu não tinha cólica, eu não sentia dor, engravidei, tive uma vida normal. Não era de sentir desconforto, meu ciclo menstrual regulado, tudo certinho. Ele falou assim, minha filha, mas isso acontece. Porque a endometriose, ela é silenciosa. Tanto que depois que eu fiz, né, que eu fiz todos os exames que o médico pediu e eu fui diagnosticado com endometriose. Aí eu fiquei 5 anos tomando anticoncepcional regularmente, todos os dias. Eu não menstruei durante 5 anos. Olha, esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, tá? Mas não tem problema. Quem não quiser assistir até o final, mas eu queria conversar com vocês sobre isso. Porque me deu vontade de falar sobre isso. Porque hoje, graças a Deus, eu me libertei. Mas eu senti vontade de falar isso para compartilhar com algumas pessoas. Porque eu ouço muitas mulheres reclamando. Então, eu tô fazendo esse vídeo como um alerta para você
que tá com os mesmos sintomas que eu. Ah, porque tem muitos médicos que falam, é mioma. Por isso que a primeira coisa que ele pede é uma ultrassom. Primeiro você faz a ultrassom pelo normal, né? Por cima, pelo abdômen. E beleza, você não vê. Os seus exames, eu fiz exames de tudo quanto é tipo de que você puder imaginar. Na época eu tinha Unimed, plano da empresa, né, na escola. Então eu aproveitei o plano e fui fazer todos os tipos de exame. Eu falei, Jovelane, aproveita que você está com o plano, aqui nós temos um laboratório muito bom e a gente vai tirar essa dúvida. De ter feito, fiz o exame, tudo mais, tal. Foi quando eu descobri que eu tinha tolerância à lactose também, tal. Fiz aquela porrada de exame, tanto assim de exame. Aí ficou pronto, aí eu fui na revisão, mostrei para ele. Aí o que aconteceu? Como eu disse, ele fez a ultrassom pelo abdômen normal, não se altera, não se altera. Útero, pitiquinho, ovário legalzinho, trompa perfeitinho, tudo bonitinho. Quem olhava assim falava assim, você não tem nada. Mas essa é a danada da endometriose. Por quê? Eu tive, como eu sempre tenho um Deus misericordioso na minha vida, ele me deu sinal. Ele me deu sinal. Lá, já começou lá atrás, quando eu fiquei no quarto mês, lembra que eu falei que eu me formei, fiquei no quarto mês que eu não menstruei? Lá começou a minha saga da endometriose já. Olha para vocês verem. Ela já começou a desenvolver no meu corpo. E foi se passando. Olha quantos anos. Com 23 anos eu descobri. Aí ele fez pela endovaginal. Mesma coisa. Eu só sentia muita dor. Na hora que o médico fez, eu senti muita dor. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, você tá fazendo, qual a finalidade dessa, eles perguntam, né, qual a finalidade ou melhor, o médico mandou, né, um encaminhamento para fazer feita esse tipo de ultrassom, essas duas ultrassons, e lá constava para qual finalidade. Aí o médico virou para mim e falou assim, ele fez por cima, ó, tá tudo ok. Fez no vaginal, ele falou assim, olha, tá tudo ok. Aí eu virei para ele e falei assim, mas doutor, como que não tem nenhuma alteração? O doutor afirma que eu tô com endometriose. Aí ele virou para mim e falou assim, mas essa é normal a endometriose. Ela tem mulheres que ela dá sinais e tem mulheres que ela não dá sinais. O seu sinal, ele falou, o que você sente que te trouxe até aqui? Que te trouxe você procurar um ginecologista e tal? Eu falei, foi a cólica. Porque não era cólica. A cólica, ela é um desconforto que você tem, que toda mulher praticamente que menstrua tem. Só que, né, às vezes, dependendo, você não precisa nem tomar remédio. Vem aquela dorzinha super legal, resistente, uma dor normal, e você toma um anti-inflamatório, um analgésico e corta. Isso sim é o ciclo menstrual e a cólica. Porque é normal você sentir por causa da descamação. Mas aquilo tudo que eu sentia, aquela dor, aquele desespero todo que eu sentia, não era normal. Aí ele virou para mim e falou assim, com certeza você tem endometriose. Porque como os exames não deram alteração, você não tem ovário policístico, porque os médicos costumam falar. Ah, pode ser um ovário policístico, mioma, alguma coisa assim. Mas não deu nada, tava tudo perfeito. Tava tudo perfeito. Eu falei, gente, mas como que eu tô com um problema? Como
como que eu tô com um problema desse tamanho, um problema grave, porque se você não cuidar, ele pode virar um câncer. E eu não consigo, ele não é perceptível a olho nu. Eu falo assim, quando eu falo olho nu, você faz exames, não dá alteração hormonal, não dá alteração de vitamina no seu corpo. Ela não interfere em outras áreas. E você não tem aumento de ovário, você não tem aumento de trompa, você não tem aumento de útero, você não tem nada. Aí eu falei com ele, gente, eu acho um absurdo isso, gente. Misericórdia, que coisa esquisita. Ele falou, não, agora você vai pegar o resultado, vai ficar pronto em tantos minutos e você vai levar de volta porque o meu ginecologista, quero desde já falar aqui para vocês que foram duas bênçãos que Deus colocou na minha vida. Primeira, tia Palmira, que foi a professora que teve e que me abriu os olhos. Segundo, o doutor Homero, que hoje eu acho que ele nem atende mais, porque ele na época já era um senhor idoso, ele é ginecologista e obstetra. E o doutor Grimaldo, que também é um dos melhores ginecologistas que eu também já conheci. Foi a equipe que cuidou de mim no período. Aí tá, vou para as coisas não ficar extensa, porque já tem mais de meia hora de 30 minutos que nós estamos conversando. Resumindo, no resumo da ópera, eu voltei com os resultados. O doutor Homero, no caso, que foi o primeiro, o meu primeiro ginecologista que descobriu todo o processo, que caminhou comigo. Ele falou, olha, tá vendo? Quando eu falei para você que você tinha endometriose. Aí eu fui e questionei para ele novamente. Falei, doutor, mas como eu tenho esse problema se eu não tenho? Ele não tem, não tá, eu não vejo. Ele falou assim, você não vê, minha flor, mas você sente. Aí eu falei com ele assim, como assim? Ele falou assim, as cólicas que você sente. Não existe mulher sentir cólica. Cólica menstrual é um desconforto. Ele é um pai. O doutor Mero, eu não tô tendo contato com ele. Gostaria muito de voltar a atender. Eu vou falar nisso, eu vou até ligar para saber se ele está atendendo. Porque se ele estiver atendendo, eu vou voltar nele. Mas eu acredito que ele deve ter aposentado nessa altura do campeonato. Aí, ou eu volto pro doutor Grimaldo também. Eu vou tentar ver aí o que eu faço. Aí, o que aconteceu? Ele foi um pai para mim. E quando ele falou que, de fato, aqui, a prova que você tem endometriose, você está com endometriose. Eu e Deus. E eu sempre ouvia falar que endometriose, né? Aquela coisa toda, tal. Gente, acabou minha vida. Agora eu corro o risco até de ter que tirar o útero, tirar uma trompa, tirar um ovário. E eu estava prestes a casar. Foi um ano antes de eu casar que eu descobri. Mas Deus manda seus enviados, seus anjos de luz, seus anjos de guarda. E com justo 30 dias que eu descobri, eu fiz a cirurgia. Como eu disse para vocês, foi uma cirurgia minúscula, nada de ponto, não tive um ponto. Foi feita uma perfuração dentro do meu umbigo, corta o umbigo. Vou fazer, desculpa, eu tenho que fazer esse gesto, mas é mais ou menos como eu tenho que explicar para vocês. O nosso umbigo, ele é, pelo menos eu não sei como é que tem pessoas que têm um umbigo diferente, né? É diferente um do outro. O meu é fundinho, Então, meu umbigo era meio isso aqui, ó, fechadinho.
fechadinho. Meu umbigo é quase igual esse aqui, ó. Fechadinho. Então, minha mãe soube cuidar muito bem do meu umbigo, sabe? Então, meu umbigo era aquela coisa bem fechadinha, assim. Aquela coisinha bonitinha, menina. Aí, o que eles vêm? Eles vêm com toma anestesia geral. Você apaga completamente. E aí, eles vêm com fazem um corte. Fizeram um corte, tipo, em formato de cruz. Até dentro do meu útero. Por quê? O nosso umbigo, ele tem uma ligação direta para dentro do nosso útero. Não sei se vocês sabem. Então, a primeira tomada de decisão foi pelo umbigo. Cortaram, tipo, em cruz, vieram com uma cânulazinha, é tipo como se fosse fazer uma endoscopia. Entraram com aquela cânulazinha lá dentro do meu útero e com uma cânula, com uma câmerazinha e com um laser. Quando chegou dentro do útero, aí viram. Dentro do meu útero estava tudo perfeito. Porém, na entradinha do meu útero, na cavidade da entrada, na portinha, tinha um pouquinho. Aí eles fizeram uma espécie de cauterização. Depois, eles olharam, ó, ela tá com pouca, né? Ela tem pouca, aqui a endometriose aqui é pouquinho demais para ela sentir muita dor. A endometriose tá para outro lugar. Tinha aqui, mas ela deve ter em outro lugar também. Aí, beleza. Fizeram mais um buraco no meu ovário esquerdo, que lá que se encontrava uma quantidade maior. Foram lá, queimaram, fizeram essa cauterização. Depois vieram no pezinho da barriga, justo onde uma mulher faz uma cesariana, quando vai fazer um parto cesáreo, eles fizeram um cortezinho mínimo e ali também eles olharam. Eu não tinha nada. Então, o meu problema foi entrar um pouquinho no útero e uma quantidadezinha um pouquinho maior no ovário. E isso tudo fez esse estrago na minha vida durante anos. Aí a gente conversou, né, eu expliquei para ele a situação e ele falou comigo que depois que eu voltei, né, eu fiquei um dia e meio mais ou menos para me voltar, porque eu nunca tinha tomado anestesia geral na minha vida. E eu voltei, quando eu voltei e estava no oxigênio porque a minha pressão abaixou demais. Então eu demorei para voltar. Fiquei no quarto em observação. A cirurgia, por ser uma cirurgia simples, nada muito, né, incisiva, aquela coisa muito de corte, tal. Ele falou que com 2 horas, no máximo, já estava feito. Só que como a minha pressão abaixou, eu tive que ficar em observação por mais 2 horas. Então, eu fiquei 4 horas, né, nesse processo todo para me voltar pro quarto. Aí, beleza, aí a minha mãe me acompanhou nesse dia e ele explicou para minha mãe que eu não teria, né? A primeira coisa que a minha mãe falou: doutor, ela vai casar ano que vem. Ela vai casar ano que vem. Ela tá desesperada, porque o sonho dela é ser mãe. Me fala. A minha filha vai ser mãe? Existe essa possibilidade? Porque a gente ouve muito falar que a mulher que tem endometriose, ela fica infértil e tal. Que a endometriose, automaticamente, ela cria infertilidade, ela causa infertilidade. Ele falou, não, mãezinha, pode falar para sua filha ficar tranquila. Depois eu vou conversar com ela. Mas foi tudo muito bom, foi um sucesso e ela tá tranquila. Ela tá tudo certo. Não foi nada demais, né? A gente tinha uma preocupação de que pudesse ela tá com um nível mais elevado de endometriose pelo fato das dores serem tão forte, aquela coisa toda. Então a gente fez essa cirurgia com medo de que de fato já tivesse mais agravado. Então, beleza.
Aí passou-se um tempo, aí eu fiquei 5 anos, porque ele falou comigo assim: agora você vai pegar e vai fazer o seguinte: você vai ficar durante 5 anos, você. Durante 5 anos. Você vai fazer o seguinte: durante. Você vai ficar. Você vai ficar. Agora é da sua livre escolha. Você não. A partir de hoje, você não pode menstruar. Você já vai sair daqui com um remédio, com uma receita do anticoncepcional. E você vai fazer um uso contínuo desse anticoncepcional. Acabou hoje, amanhã você já toma outro. Porque você, durante um prazo que você determinar, você não vai menstruar. Por quê? Você vai, quando você decidir que você quer engravidar, aí você vai parar, você volta, a gente controla, a gente dá uma organizada aí, pra gente ver como é que tá a situação, avalia, e aí a gente vê porque para você poder engravidar. Ele falou assim, mas eu tenho uma tia que ela descobriu endometriose com quase 40 anos. E ela fez a cirurgia. Com 30 dias que ela fez a cirurgia, ela engravidou. Eu falei, nossa, que coisa boa, gente. Então, ele falou, não tô falando isso na conversa de papo de médico que quer enganar paciente, porque eu não sou desse tipo. Então, você fica tranquila, deita sua cabeça no travesseiro tranquila que você vai conseguir. E aí, sim, eu fiz. Só que eu passei por um processo muito inseguro, muito inseguro. Porque eu tava para casar, aquilo me afetou muito, me afetou muito. Eu digo que dali começou-se a desenvolver a minha depressão, porque mexeu demais comigo, com o meu emocional, porque o meu sonho de ser mãe era muito grande, e eu botei na cabeça de que mesmo que o médico falou, eu poderia não conseguir engravidar. Então eu comecei a ficar meio desorientada. Mas beleza. Eu emagreci. A minha barriga ficou toda roxa. Eles mexeram tudo dentro de mim. Tudo. Eles vasculharam porque, como eu disse para vocês, a endometriose, ela pode ir para o seu intestino, ela pode ir para vários lugares do seu corpo. Então, com medo, eles vasculharam tudo dentro de mim, aproveitaram, então eles mexeram tudo dentro de mim. Então, lá dentro, imagina como que ficou dentro de mim. Porém, com 2 dias que eu tinha feito a cirurgia, eu comecei a ver a minha barriga, por eu ser muito branca, arroxeando. A minha barriga ficou, o meu abdômen todo, do pé da barriga até quase no estômago, todo roxo. Não aguentava movimentar. Parecia que eu tinha ganhado uma criança. Muita dor. Aí eu até liguei para ele, porque eu falava com a minha mãe assim, mãe, nessa época eu tava noiva, com data marcada do casamento. Aí eu falava com a minha mãe assim, mãe, como uma coisinha tão minúscula, olha aqui, não tem um corte na barriga. Como que tá? Eu tô me sentindo mal. Me dava falta de ar, aquela sensação, minha pressão abaixava de tanto que doía, eu não podia, eu me virava para um lado, doía, virava para o outro, doía, porque o abdômen, no que você vai se movimentar, ó, sua barriga, ela movimenta. E como eles mexeram lá por dentro, eu fiquei cheia de hematomas. Então, os hematomas vieram porque como foi por dentro, automaticamente saiu, né? Como eles mexeram por dentro, automaticamente ficou roxo, com o tempo foi ficando roxo. Menina, eu fiquei com a barriga verde de tanto que eles mexeram em mim. E aquilo me incomodou demais. Eu sofri demais. Aí eu fiquei Aí veio a questão do casamento. Aí eu falei com meu marido, falei, olha, eu sofri demais, eu não quero sofrer de novo e
O médico disse que eu tenho que me cuidar, porque endometriose pode voltar, a gente casa, mas eu vou continuar com o tratamento aí. Fiquei pé atrás. Aí eu fiquei durante 5 anos. 5 anos, assim, no prego. Era sagrado. Porém, eu passei por 4 tipos de anticoncepcionais até eu chegar em um que conseguiu segurar minha menstruação. Porque eu tomava, aí o meu organismo rejeitava uma medicação, eu tinha sangramento. Aí eu ligava pro médico, pro doutor Mero, Jovelane, procura esse aqui. Passava o nome. Esse anticoncepcional. Ia lá na farmácia, comprava, tomava. Aí passava 2, 3 dias, a menstruação vinha de novo. Não era uma menstruação. Era um sangue preto, uma coisa diferente. Aí ele virou e falou assim, mas você não pode menstruar agora. Dá um tempo. Dá um tempo, porque você precisa recuperar. Aí eu sei que na quinta tentativa eu achei um anticoncepcional que me deu certo. Aí como ele deu certo, e eu sofri demais, criou-se dentro de mim uma insegurança muito grande. Casei, aí eu fiquei durante 5 anos. Eu fiquei 5 anos. Eu tinha 4 anos de casada. E ao todo 5 de cirurgia, porque eu fiz a cirurgia 1 ano antes do meu casamento. Eu fiquei naquela situação. Vou parar, não paro, não paro, paro, não paro. E aí havia uns acontecimentos na minha família e eu vi que a minha mãe estava muito depressiva, muito triste. Eu falei assim, eu quero. Aí, de repente, eu virei pro meu marido e falei assim, vou parar de tomar remédio. Parei por conta própria e vou marcar com o doutor Homero, já vou falar com ele que eu parei o remédio e vamos tentar engravidar, seja o que Deus quiser. Eu parei o remédio, minha menstruação não vinha, não descia. E eu fiquei muito preocupada, porque aí eu comecei a sentir dores, cólica, e a menstruação não vinha. Aí eu consegui uma consulta de urgência com o médico, com o doutor Mero, e lá na consulta ele falou comigo, falou assim, olha, tudo bem que você resolveu parar por conta própria, mas você deveria ter me consultado, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu vou te receitar um anticoncepcional que vai fazer a sua menstruação vir. Você vai tomar ele no máximo durante 3 dias. E daí para frente nós vamos regular o seu ciclo menstrual e deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Não toma mais anticoncepcional, acabou. Você vai tirar o anticoncepcional da sua vida e deixa a sua menstruação vir e você vai começar a observar o seu período fértil, né? E daí para frente você vai se observar o seu corpo e como ele vai estar reagindo e você pode engravidar em questão de meses, mas também você pode demorar, mas tal. E assim foi. Porém, eu tive o ano passado, depois de muita culpa, de muito achar que eu não vou engravidar fácil. Porque talvez eu fiquei muitos anos tomando anticoncepcional, ainda existe resíduos de anticoncepcional no meu organismo não está limpo o suficiente, então talvez eu não estou ovulando, mas eu sentia que eu estava ovulando, minha menstruação regulou, cólica não tinha, dor praticamente nenhuma, minha vida, eu fui lá pro céu. Porém, não consegui engravidar. Falei, gente, poxa. E eu botei na cabeça. Parei de tomar um remédio. Minha menstruação regulou. Agora eu vou esperar a menstruação vir. Eu vou vigiar, vou contar os dias. Quando eu ver que tá no período fértil, que eu tô ovulando. Vamos lá, vamos trabalhar. Falei com meu esposo. E assim fizemos. E nada aconteceu.
Fiquei muito preocupada. Aí eu fiquei assim, falei, uai, deve ser normal, né? Porque muitos anos tomando anticoncepcional, ainda meu organismo tá com. Porque o anticoncepcional, como é uma droga, né? Querendo ou não, ele ainda está no meu organismo. Talvez eu vou ter que esperar fazer toda aquela limpeza lá, né, no meu sangue, nos meus hormônios, e aí sim eu vou engravidar. E passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. Aí no 5º ano, aí eu falei assim, não é possível. Tem um negócio errado. Aí eu fui no médico, um ginecologista na minha cidade vizinha aqui. Não fui com o governador Valadares. Resolvi ir nesse médico mais próximo. E aí ele olhou, fez a cirurgia, fez a endovaginal. Porque eu falei com ele, eu expliquei para ele a situação. Eu falei, doutor, tem 5 anos. Minha menstruação tá reguladíssima. E eu sinto, sabe? Eu ovulo normal. O que pode estar acontecendo? Talvez eu desenvolvi um ovário policístico, um mioma, alguma coisa. Faz aí a endovaginal, porque você vê lá dentro. Você vê mais profundo. Você vê tudo como que tá seu sistema lá dentro. Como que tá funcionando dentro de você. E assim foi feito. E ele falou, Jovelane, você tá bem. Você tá bem. E vamos fazer o seguinte. Você tá muito bem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você... Aí eu falei assim, senhor, mas será que por causa da endometriose eu não tô conseguindo? Ele falou assim, não, tem nada a ver, tudo em você tá legal. Chegou a ver direitinho aonde estavam meus óvulos. Eu estava nos dias de ovular. Ele viu perfeitamente. Ele falou que os seus óvulos, eles estão para sair, pra você ovular. Aí ele falou assim, você tá fértil, você está entrando no seu período fértil. Eu falei assim, doutor, eu tô vigiando. Quando eu vejo que eu tô no período fértil, né, eu faço o processo natural da vida, mas não vem, não dá certo, então tem uma coisa errada. Eu falei, não, mas o problema não é você. Você já parou para pensar que o problema pode ser seu marido? Porque, Jovelane, tem muitas mulheres que carregam nas suas costas uma culpa gigantesca. Eu não engravido, não presto para nada, eu não tô servindo para nada. Talvez eu não nasci para ser mãe, aquela coisa toda. Ele falou, e você, tá tudo bem com você. A caminha, ainda ele brincou desse jeito, a caminha do seu bebê tá pronto, tá perfeito. Então o problema não é você. Mas você já parou para pensar que o problema pode ser o seu marido? Eu olhei para ele e falei assim, mas doutor, você tá querendo dizer que meu marido pode ter algum problema? Ele falou assim, Eu falei, mas ele tem um filho. Ele tem um filho. Ele falou assim, não, mas isso não quer dizer nada. Você sabia, Jovelane, que 80% dos homens correm risco de terem um problema chamado varicoceles? Eu falei assim, eu já ouvi essa palavra. Ele falou, pois é, você sabe o que é varicoceles? Aí eu falei assim, tá, já ouvi falar. Mas aí ele me explicou como que era. Vou fazer o seguinte, você vai fazer um exame, vou passar um exame pro seu marido, ele vai fazer, talvez pode ser um pouco meio constrangedor para ele, mas pode fazer, como você mora aqui pertinho de Resplendor, é um pulinho, pode ser feito a coleta do material em casa, um material que vocês já devem saber o que é,
e você vai trazer no laboratório e aí eles vão fazer uma análise desse material. Aí eu falei, tem sentido, isso tem sentido. Ele falou assim, mas tira da sua cabeça que o problema é você, tá? Senão você vai surtar, você vai ficar chateado, você tô vendo que você já não tá legal. Não sofre mais por causa disso, porque você tá em perfeito estado. Eu falei, tá bom. Meu marido foi, a gente fez, expliquei para ele a situação. Mas se for para ir em laboratório, para colher lá na hora, e chegar lá, eles vão saber que eu tenho que ir lá para poder colher o material, que é para fazer esse tipo de exame, vai ser muito constrangedor. Eu falei, não, meu filho, a gente pode fazer em casa e correr para a clínica, porque ele tem uma durabilidade. O seu materialzinho tem uma durabilidade. Então a gente vai, colhe, corre para o hospital. Para o hospital, não, para o laboratório. E na hora eles já vão direto já fazer já, porque eles precisam correr quanto tempo para poder, né, muita coisa envolvida ali junto. Então, beleza, então vamos. Porque ele tava doido para ser pai, ele é louco para ser pai, novamente. Aí, beleza, fizemos. Aí ela falou assim, olha, o resultado sai no mesmo dia. Falei assim, mas eu vou deixar para buscar amanhã. Aí alguma coisa dentro de mim falava assim, gente, será que o problema é meu? Será que é ele mesmo? Falei, vamos ver. Fui lá, peguei o resultado do exame, não abri, esperei ele chegar do serviço, abri o envelopinho e olhei lá. Aí eu olhei e falei assim, tem uns negócios esquisitos aqui nesse exame, amor. Ele falou, por quê? Eu falei assim, tem uns negócios meio estranhos aqui. Tem coisa aqui que não tá batendo. Tem coisa aqui que tá além, mas tem coisa aqui que tá muito baixo. Aí ele virou pra mim e falou, pegou, olhou. Aí o curioso, o brasileiro é muito curioso. E a gente mas num ponto foi bom. Porque ele ficou tão assim, que ele pensou, gente, será que eu, homem machista, né? Eu tô com problema? Já fui pai e tal, sou macho, não sei o quê. Porque mexeu no ego. Ele correu no Google e começou a pesquisar os nomes. Isso, de tanto a tanto. E o resultado dele deu tanto. Aí a gente foi começando a fazer as comparações. Menino, quando nós chegamos no final da comparação, nós descobrimos que o problema era ele. Não precisava nem ter passado pelo médico. Estava visível. Falei assim, gente, cara, eu esse tempo todo me massacrando, que o problema era eu e você, o teu problema. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas será? Duvidou ainda. Não é melhor repetir esse exame, não? Eu falei assim, ué, fica à vontade. Isso aí é você com você mesmo, vai da sua consciência. Eu tô aqui porque deve. Eu só quero descobrir por que eu não tô conseguindo engravidar. Vamos lá. Aí ele ficou meio assim, receoso, não vou mexer com esse trem, não. Falei assim, então tá. Aí o ginecologista que eu fui, em Resplendor, falou assim, olha, eu vou te encaminhar ele por urologista. Aí minto. Ele falou assim, você vai fazer o exame. Quando sair o resultado, você vai pegar e vai mandar para mim foto no WhatsApp. Você precisa nem vir no consultório. Você manda a foto do exame, tenta mandar uma foto mais visível possível e eu vou fazer uma análise disso aqui. E depois eu te dou uma resposta. Menino, o médico pegou, olhou. Aí ele foi e me mandou um áudio. Jovelaine, lembra que eu falei com você
porque você estava sofrendo desnecessariamente, que o problema não era você, era visível que o problema não era você. O problema é seu esposo. Ele está com um probleminha que é chamado varicoceles. Eu vou te encaminhar para um dos melhores urologistas que eu conheço dentro de Valadares, e eu confio no trabalho dele. Porque eu sei que a vontade de vocês de engravidar é muito grande, então eu vou mandar. E assim foi feito. Ele fez os exames e descobriu que, de fato, o problema é ele e a varicoceles. Aí ele fez um tratamento. O tratamento fez no início do tratamento, porém esse tratamento teria que ser por etapas. O médico falou, durante 3 meses, você vai tomar esse remédio. Se não resolver o problema, nós vamos ter que fazer talvez uma pequena incisão, uma cirurgiazinha, e aí a gente vai resolver o problema. E aí agora, o que aconteceu? Aí, de repente, caiu sobre nós um balde de água fria que nós tivemos que construir. Aí a gente teve que parar o tratamento. Então, assim, vai fazer, né, 7 anos que eu tô tentando engravidar, não consigo. E agora a gente vai voltar, tentar voltar de novo com um tratamento para ver se de fato, né, a gente consegue resolver isso aí, se vai ficar só por isso, ou se ele vai passar pelo processo médico, ter que passar por essa cirurgia, senão a gente vai deixar as coisas acontecerem. E assim, por que eu vou ter que encerrar esse vídeo, porque senão vocês não vão ter paciência para ouvir. O que eu quero deixar para vocês com esse vídeo? Observem muito, né, como que anda aí a situação, você que é mãe, né, procure um ginecologista, tire suas dúvidas, faça todos os exames, porque a endometriose, ela é uma doença que está batendo recorde. E se você não tiver nada, peça ao seu marido para procurar um médico. E não fique se culpando se você antes, né, não fique sofrendo antecipadamente, assim como eu, porque eu sofri antecipadamente, né, ao ponto de eu ajudar a desencadear mais a minha depressão e eu ficar na situação que eu fiquei. Para depois, no final das contas, eu saber que não era eu o problema. Eu tá super bem, tá super legal. Porém, você, né, tem que ter paciência e deixar o barco levar. E fazer aquilo que o médico mandar fazer. Então, assim, a gente ficou por um tempo parado e eu tô naquela dúvida, sabe? Se eu, né, eu vou ou não querer engravidar. Eu estou nessa situação aí. Mas nós vamos tentar mais uma vez e ver o que vai dar, né? E eu venho falando para vocês, a gente vai ver o que vai ser, né? Como que vai decorrer da situação e eu venho falando para vocês, né? O que pode acontecer aí nesse caminho, nesse processo, as mudanças, o que vai acontecer quando a gente começar, quando ele for a primeira vez no urologista, eu vou falar com vocês e a gente vai, né, compartilhando as experiências, né, que é muito importante, é muito importante. Então, que fique de alerta para você, mulher, se observe, se enxergue, avalie como que anda o seu organismo, os sinais, se você vê que não tá nada legal, procura. E se você não estiver conseguindo engravidar assim como eu,
Não faça como eu, sofra, né? Sem ter certeza de nada. Vai procurar um especialista, vai correr atrás e ver o que está acontecendo. Porque às vezes nós mulheres carregamos toda a culpa do mundo porque a gente acha que a gente é obrigada a engravidar, que nós temos que engravidar. Nós temos que engravidar. E não é assim que funciona, né? Talvez eu nem a gente, né, vá, caminhe, e no final das contas eu não engravide, não queira ter filho. Chega um momento que talvez eu não vou querer mais ter filho. Porque eu penso assim, eu tenho que estar bem comigo mesmo para eu poder ser mãe. Então, eu estou no processo de tratamento ainda dos meus problemas de saúde e meu marido vai começar o tratamento dele. Então, assim, eu quero estar bem, porque se acontecer, Deus me abençoar, de eu engravidar, eu quero ter uma gestação tranquila, uma gestação que seja muito bem, vamos dizer assim, acompanhada, assistida, e que tudo que esteja ao redor esteja, sabe, legal, porque eu quero que seja algo maravilhoso. Eu queria só ter a oportunidade de ter um único, só um. Só um filho para mim já estava bom, um filho ou uma filha. Mas por enquanto nós estamos aí. Então eu quero deixar mais uma vez, observem-se, olhe seu corpo, avalie. Homens, mulheres, consentem e conversem com seus maridos sobre isso. Digam a eles para que não tenham vergonha, que não tenham receio de procurar um especialista para poder fazer os exames, porque isso é muito normal, não é nada desesperador, não é nada, né, que vai ferir o machismo, o ego, a masculinidade deles, pelo contrário, ele não vai deixar de ser homem por esse motivo. Se é um problema que 80% dos homens desenvolvem isso, então quer dizer que tem pessoas, homens aí, que têm uma vida maravilhosa, são super ativos e que têm esse problema, entendeu? E esse problema não vai interferir em outras coisas. Então, sua mulher só não vai conseguir engravidar. Então, se você teve a escolha de que você quer ser mãe, não tá dando certo. Você procura primeiro seu ginecologista e vai ver. Se você não tiver nada, como eu disse, vá dialogar, tenha um bom diálogo, uma boa conversa, se entenda com seu marido. E na parceria, vai lá. Vai com ele caminhar para descobrir o que está acontecendo. Entendeu? Porque é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser companheiro, porque é uma decisão de ambos, né? Como eu descobri que eu não tinha problema, o problema partiu dele, eu vou estar do lado dele, dando apoio, porque eu quero que o meu sonho se realize. E para isso eu preciso ajudar ele. Então, é isso que acontece, né? A gente tem que estar do lado do nosso marido na hora que ele mais precisar. Então, vamos lá. Vamos levantar a bandeirinha aí de que nós mulheres somos capazes, que nós somos fortes e que nem sempre a gente é o problema da história, né? É a problemática, não. Nós somos cheios, nós carregamos problemas, somos cheios de problemas. É um negócio fora do normal. Mas nós também somos especiais. Nós temos um dom muito grande. Então, se nós podemos, graças a Deus, ter esse dom, a gente vai correr atrás. Se é uma vontade, que você abra mão de uma coisa e outra para você conseguir conquistar isso. E é o que o meu coração deseja nesse momento. Eu abri mão de muitas coisas para a gente tentar conquistar, né, algo que vai ser um pedacinho que a gente quer deixar para trás aí, para contar a nossa história, dar continuidade na nossa vida. Mas, né, vamos ver o que vai dar, né? Tá nas mãos de Deus. Gente, desculpe por esse vídeo demorado, por esse vídeo gigantesco, mas era necessário eu conversar com vocês sobre isso, deixar claro isso para vocês. E como eu disse, né, a vida é assim, né? A gente não tá aqui para brincar. As coisas acontecem, e que acontecem coisas que a gente nunca imaginou,
imaginaria que poderia acontecer, mas isso é normal, tá? Fiquem com Deus, um beijo, obrigada para quem tiver paciência de ficar assistindo esse vídeo, mesmo que ele está sendo enorme, que está sendo gigantesco, mas é algo que eu precisava vir falar com vocês, porque eu preciso passar essa experiência para vocês e dizer que isso é normal e que nós podemos sim passar por isso, tá? Nós não estamos livres de passar por isso. Você que está aí em casa, talvez, né? Pensa bem, tá? Procure um médico, não se precipite em nada e vai procurar um médico, um especialista e vai ver o que vai vendo o que está acontecendo, tá bom? E beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.